Fala, galerinha. Então, vamos lá, retomando o nosso conteúdo. Nós estamos no capítulo 3, essa é a nossa aula 9, tá? Nós vamos ver agora os ângulos de um triângulo, tá bom? Nós vamos ver a soma das medidas dos ângulos internos de um triângulo e os ângulos internos e externos de um triângulo, tá? Então, começando pela soma das medidas dos ângulos internos de um triângulo, a soma das medidas, né, dos ângulos internos de um triângulo, ela tem que ser igual a 180 graus, tá? Então, aqui eu tenho um triângulo, né, tem os ângulos internos, 3 ângulos internos formados por esse triângulo, e a soma desses ângulos sempre será igual a 180 graus, tá? Aqui eu coloquei 2 exemplos, ó. Então, ele pede para eu achar o valor desse ângulo aqui que ele representou como x, né? Que ele não conhece, é desconhecido. Então, um ângulo vale 20 graus, outro vale 50, outro vale x. Então, eu sei que a soma dos ângulos internos de um triângulo é igual a 180 graus. Então, eu tenho aqui, ó, 50 mais 20 mais x igual a 180. Agora, eu tenho o quê? Uma equação de primeiro grau. Vou isolar o x, né? E fazer a operação com esses números que estavam no primeiro membro. Passo para o segundo membro, altero o sinal. Então, o que era positivo fica negativo. Então, vai ficar x igual a 180 menos 50 menos 20, x igual a 110. Então, aqui vai ser 110 mais 50, né? Que vai dar 160 mais 20, que vai dar 180 graus. No exemplo 2... eu tenho aqui, ó, um ângulo que mede 43 graus, o outro que ele não colocou o valor e o outro que mede x. Esse que ele não colocou o valor também mede 43 graus. Como eu sei? Porque ele indica com esses traços, né? Ele quer dizer que esse lado é congruente a esse. Se esse lado é congruente a este ângulo tem o mesmo tamanho deste, tá? Então, sempre que eu tiver tracinhos, quer dizer, esse lado é igual a esse. Tá certo? Então, esse ângulo é congruente a esse, eles são iguais. Então, eu tenho aqui, ó, 43 graus mais 43 graus mais x igual a 180 graus. X é igual a 180 menos 43 menos 43. X é igual a 94 graus. Então, 43 mais 43 mais 94, eu tenho 180 graus, tá? Vamos ver agora aqui, ó, ângulos internos e ângulos externos, né? Vamos ver o que ele traz de definição. Em um polígono, o ângulo externo é formado pelo prolongamento de um lado e o seu lado consecutivo. Em um triângulo, a soma das medidas de 2 ângulos internos é igual à medida do ângulo externo adjacente ao outro ângulo interno. Então, o ângulo adjacente é aquele que é o oposto desse ângulo, né? Então, eu tenho aqui, ó, que o ângulo F, que é o ângulo externo, e a medida desse ângulo é a soma do ângulo adjacente a ele, o que está do outro lado. Então, eu tenho aqui, ó, é a soma de A mais B. Então, este ângulo aqui fora não é o interno, é o externo, que foi construído pelo prolongamento deste lado, tá? Então, este ângulo externo, a medida dele é o valor do ângulo A mais o ângulo B, que são os ângulos adjacentes a ele, tá? Em um triângulo, a soma das medidas dos ângulos externos é igual a 360 graus, tá? Então, eu tenho aqui, ó, se eu somar D mais E mais F, isso daqui vai me dar 360 graus, tá? Então, aqui a gente não está falando da parte de dentro, a gente está falando dos ângulos que se formam com o prolongamento dos lados por fora desse triângulo, tá? Então, a soma dos ângulos externos é igual a 360 graus. A soma dos ângulos internos é igual a 180 graus. O ângulo, né? O tamanho desse ângulo corresponde, o tamanho do ângulo externo vai ser a soma dos ângulos adjacentes a ele. Por exemplo, se eu quero saber o tamanho de E, vai ser pela soma do ângulo que tá aqui interno e que tá aqui interno, o complemento de D e o complemento de F, no caso. Se eu quiser saber de F,
vai ser o ângulo interno dessa parte, o ângulo interno dessa parte, que complementa o E, que complementa o D, tá certo? Então, é isso, galera. Essa é a nossa primeira teoria nessa aula, e nas próximas a gente segue com mais. Bons estudos!